Olá, Antônio Carlos. Oi, Você me ouve bem? sim, estou ouvindo bem. Tiago, Oi, está me tudo ouvindo? bem? Maravilha, estou ouvindo vocês bem. E vocês estão me ouvindo bem? Sim, Eu sim. ouço bem. Bom, então, pontualmente, 19 horas, nós estamos começando a live O que o Emílio de Rousseau tem a nos ensinar hoje. Eu gostaria de, de começar agradecendo ao professor Tomás Kawauchi, ao professor Tiago Vargas, por este encontro, né? É a nossa última live do ano e eu penso que a gente está fechando o ano com chave de ouro. Bom, o Rodrigo está entrando aí, vários amigos estão entrando. Enquanto o pessoal entra aí, se instala, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu gostaria antes de apresentar vocês, né, os nossos convidados dessa noite, eu gostaria de dizer que esse nosso projeto da Live do Mês foi uma ideia da nossa diretora de comunicação, a professora Lilian França, a quem agradeço mais uma vez pela ideia extraordinária. Isso nos possibilitou divulgar as nossas pesquisas, divulgar as pesquisas dos nossos associados. Isso possibilitou nos aproximarmos mais, né? Em termos de eventos, porque a gente tem sistematicamente publicado eventos da nossa página, no e-mail. A gente tem procurado agilizar essa comunicação e isso, eu insisto, a gente deve muito ao trabalho incansável da professora Lília França, que é nossa diretora de comunicação. Ela, como especialista em comunicação, eu acho que não tem pessoa mais adequada assim para esse trabalho. Então, junto com essa comunicação, não só dos nossos eventos, das nossas pesquisas, dos componentes, né, dos associados, a gente também tem se preocupado com as traduções, né? Então, na live do mês de outubro, nós tivemos a professora Jacira com o professor Cláudio, Jacira da Unifesp, Cláudio da UNB, que também fizeram a tradução sobre o Rousseau, e hoje nós temos a tradução do Emílio, né, feita pelo nosso queridíssimo Tomás Kawauchi, né? Então, antes da gente começar esse encontro marcado, para a gente lembrar o nosso Fernando Sabino, né, eu gostaria de lembrar aos colegas que ainda não efetuaram o nosso pagamento. Olha, isso é coisa de diretor, de presidente, né, que tem as contas para pagar, né? Então, lembrar aos colegas que até o dia 15 deste mês, até a semana que vem, a gente está recebendo a anuidade, né? Então, quem não efetuou, a gente recebeu vários nos últimos dias, mas a gente recebeu uma convocação da CIEDES e a gente tem que encaminhar a nossa porcentagem e a lista dos nomes dos pagantes para a sociedade internacional, porque no início do próximo ano nós teremos as eleições e só pode votar os pagantes. Então, no próximo ano nós teremos dois momentos muito importantes, fortes da nossa associação internacional, que são o Congresso e as eleições. Então, as eleições acontecem virtualmente. Quem é um membro associado vai receber por e-mail as instruções e vai poder votar, né, para cada função.
Na função de membro do Comitê Internacional, são 8 indicações. Dentre os indicáveis, tem o meu nome. Então, mas isso não vou fazer propaganda agora, porque não é o caso da gente discutir isso. Mas só para dizer, aproveitar o ensejo, o momento, para dizer para vocês, né, que os associados que desejam participar do Congresso e que desejam votar, o momento é agora, porque a gente precisa encaminhar a lista para a sociedade internacional. Tá? Então, no próximo ano, essa é a última live do ano, como eu já disse, mas no próximo ano a gente vai continuar com a live do mês a partir do mês de março. Né? Mês de janeiro, mês de férias, fevereiro, muita coisa, de carnaval, etc. E aí no mês de março, já que é o ano letivo da pós-graduação, aí a gente vai voltar com esse projeto, porque a gente entende que é um projeto super importante para a nossa área e para a nossa associação. Né? Então, para não tomar muito tempo dos colegas aqui, eu gostaria só de apresentar. Eu sei que Tomás Kawauch não precisa de muitas apresentações, mas eu gostaria de registrar aqui que Tomás, então, ele fez o doutorado, completou o doutorado em filosofia na USP, sob orientação da professora Maria das Graças, né? Ele fez o pós-doc também na USP e na UFSCar, foi o último pós-doc que ele fez, né, na UFSCar, 2017 2019. E entre julho de 2019 e 2021, ele trabalhou como professor visitante no Departamento de Filosofia e no programa de pós-graduação em Filosofia da Unifesp. Né? Ele fez um trabalho muito, muito importante, né, junto ao Laboratório de Tradução de Textos, né, isso junto com o professor Rosa. Tomás tem uma grande produção, eu fico... É admirável o trabalho do Tomás, tem 26 artigos, estava contando hoje, viu, Tomás? Procurando para te apresentar. Eu não contei. 26 artigos científicos, acadêmicos, nos principais estratos superiores da CAPES, do Qualis da CAPES. Tem 6 capítulos de livros e tem 3 livros publicados. Então, o primeiro deles é Religião e Política, em Rousseau, o conceito de religião civil, que é fruto da sua tese doutoral, publicada pela Humanitas, em 2013. Depois tem Educação e Filosofia no Emílio de Rousseau, da editora Unifesp. Isso foi o ano passado, né? 2021. E o terceiro é a tradução do Emílio, da Educação, de Jean-Jacques Rousseau, pela editora da Unesp, né, deste ano, e cuja revisão técnica foi feita pelo professor Tiago Vargas, que está aqui, diretamente de Londres. Né? Nós temos uma live hoje internacional. Mas, de fato, eu gostaria não só de agradecer ao Tomás e ao Tiago, mas, sobretudo, lembrar aos nossos amigos que estão aqui nos assistindo, que aos poucos estão chegando, que Tomás Kawauch foi o nosso secretário da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII durante 8 anos, né, nos 2 primeiros mandatos. E ele não foi só um secretário, né? Ele foi tudo que aparecia, Tomás sempre foi esse nosso super secretário. E continua sendo um braço direito nosso, né? A nos fornecer seu suporte, seu apoio em tudo que a gente precisa, né? Visando a consolidação da nossa associação. Eu gostaria de registrar isso, que isso é muito importante para que os novos associados, as pessoas que estão começando com a filosofia, tenham o professor Tomás como uma referência, e de modo muito particular em Rousseau, e mais ainda a educação em Rousseau, porque já tem um livro sobre Rousseau e o Emílio, a tradução do Emílio. Artigos nem se fala, dentre esses 26 a gente já viu aí não sei quantos, então... Eu penso que Tomás é o nosso grande especialista em Rousseau e a educação
no Brasil e que nós temos muito a aprender com ele, né? Então, para dialogar um pouco com o Tomás, nós temos aqui o professor Tiago Vargas Escobar Azevedo, né? Tiago, ele tem o doutorado em filosofia em cotutela com a Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Ele fez um pós-doc junto da FAPESP, né, financiado pela FAPESP, junto ao projeto temático Poder, Conflito e Liberdade, Spinoza e os percursos da filosofia política moderna e contemporânea acerca da democracia. E, atualmente, é professor visitante no Departamento de Economia Política do King's College, em Londres. Tem 9 artigos publicados em revistas especializadas, também tem 3 livros publicados. O primeiro, o mais antigo, é Da Deliciosa Indolência à Atividade Petulante, Trabalho Ósseo na Antropologia de Rousseau, pela Humanitas, 2016. 2018, nós tivemos Trabalho Ósseo, um estudo sobre a antropologia de Rousseau, pela Alameda, 2018. E o ano passado, a filosofia da fisiocracia, metafísica, política e economia, pela Discurso Editorial. Então, como eu disse antes, o Tiago fez a revisão técnica da tradução do Emílio, feita pelo professor Tomás Kawash. Então, mais uma vez, aos dois, muitíssimo obrigado pela presença. Eu sei que, Tiago, já é tarde aí em Londres, né? Mas é uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que isso vai nos animar e colaborar e ampliar, ecoar essa nossa discussão para outros cantos, vai nos inspirar, né, novas pesquisas sobre Rousseau, né, no Brasil. Então, eu passo a palavra para Tomás. Nós vamos fazer a seguinte metodologia. Eu passo a palavra para o professor Tomás. Tomás vai fazer a explanação sobre a importância do texto do Emílio, a importância da tradução, de uma nova tradução do Emílio, já que nós temos outras mais antigas, a importância de ler o Emílio hoje, um clássico, né? E, na sequência, o professor Tiago vai fazer comentários, porque na revisão, no livro traduzido, depois tem um pós-fácil, bastante elogiado, né, por todos que leram o texto. Então, eu passaria a palavra para Tiago, e depois a gente, em havendo perguntas, a gente vai abrir a discussão, e tendo tempo, a gente vai abrir a discussão e receber perguntas dos amigos que estão aí nos assistindo. Certo? Então, eu passo a palavra para Tomás. Boa noite às pessoas presentes. Boa noite, Tiago. Boa noite, Antônio Carlos. Agradeço o convite para falar na live de hoje. Bom, antes de responder a pergunta, que é o tema da live, que o Emílio tem a nos ensinar hoje, eu quero falar muito rapidamente sobre a minha pesquisa em Rousseau, para contextualizar os meus trabalhos sobre o Emílio. Na minha trajetória de pesquisa, eu comecei estudando os textos políticos de Rousseau. Meu doutorado, que eu defendi em 2012, foi sobre o contrato social. Eu pesquisei a religião civil na teoria política do Rousseau. E como não é possível ler o contrato social sem ler o Emílio, porque no contrato a teoria política pressupõe a doutrina moral do Emílio. Então eu acabei estudando o Emílio também, mas não de maneira completa, não de maneira sistemática. Em 2016 surgiu a oportunidade de oferecer um curso de extensão universitária sobre o Emílio na USP, e foi quando eu passei a me dedicar ao estudo efetivo do Emílio. O curso virou esse livro, Educação e Filosofia no Emílio de Rousseau, que foi publicado pela editora Unifesp em 2021. Para quem tiver interesse em comprar o livro, a editora Unifesp está oferecendo um cupom de desconto para os participantes dessa live. Depois eu posso divulgar o cupom nos comentários. E nessa mesma época do curso, em 2016, na USP, eu comecei a trabalhar também na minha própria tradução do Emílio. E a tradução do Emílio é essa que a editora
o Nesp lançou agora, são trabalhos complementares, então, a tradução e o meu livro, porque eles foram feitos ao mesmo tempo. Meu livro pode ser visto como um comentário introdutório à minha tradução do Emílio. Para quem não conhece o Emílio, eu faço aqui um breve resumo. No Emílio, Rousseau narra a história hipotética de um aluno imaginário chamado Emílio. Essa história vai do nascimento até os 25 anos. Emílio é assistido a todo momento por um educador extraordinário. Esse educador intervém sempre que necessário no desenvolvimento do aluno. A tarefa do educador consiste em assegurar que o aluno se desenvolva da melhor maneira possível. Essa narrativa de desenvolvimento do Emílio é dividida em 5 etapas. Cada uma dessas etapas corresponde a um livro da obra. O livro 1 vai do nascimento até os 2 anos, o livro 2 dos 2 aos 12, o livro 3 de 12 a 15 anos. Até o livro 3, o desenvolvimento é preponderantemente físico. Depois, o livro 4 vai dos 15 aos 20, é quando Rousseau começa a considerar o desenvolvimento moral de Emílio, desenvolvimento da faculdade da razão, principalmente. E o livro 5, que é o livro do casamento, ele vai de 20 a 25 anos. Essa narrativa, dividida em estágios de desenvolvimento, tem uma ordem. Essa ordem precisa ser do jeito como ela é apresentada, ela não pode ser outra. Isso lembra muito o modelo da epistemologia genética do pensador suíço Jean Piaget. Piaget chega a dizer que o Emílio faz epigênese da inteligência no Emílio, só para mostrar a atualidade, né, do ponto de vista científico do Emílio. São modelos semelhantes, o do Piaget e o do Rousseau, enquanto Rousseau fala que o desenvolvimento da criança precisa ser bem ordenado, que as intervenções do educador devem sempre ordenar a constituição da criança, é isso que o Rousseau fala. Piaget fala em assimilação, acomodação e equilibração. Esses são os conceitos do Piaget, mas são análogos os modelos do Emílio e da epistemologia genética do Piaget. Bom, falar do Emílio. O Emílio é um tratado gigantesco, eu teria muita coisa para comentar aqui, poderia falar dos conceitos de educação negativa, de liberdade bem regrada, de desnaturação, poderia falar do método expositivo, poderia falar da concepção científica da infância, que o Rousseau introduz na história das ideias pedagógicas, mas eu decidi hoje falar sobre um conceito muito importante, não apenas no Emílio, mas no pensamento do Rousseau de modo geral. Eu quero falar sobre o conceito de amor próprio. O conceito de amor próprio vem do discurso sobre a origem da desigualdade, que é um escrito de 1755, o Emílio é de 1762. No discurso sobre a desigualdade, o Rousseau explica que o amor próprio é um desenvolvimento do amor de si mesmo. O amor de si é a paixão natural mais primitiva do homem em estado de natureza, o homem que vive isolado, ou seja, fora do convívio social. A gente pode entender o amor de si como um instinto de sobrevivência. O amor de si é o instinto que faz o indivíduo responder ao que acontece no meio ambiente, de modo que esse indivíduo consiga preservar a própria vida. Rousseau reflete sobre a passagem da natureza para a sociedade no quadro de uma história hipotética, ou seja, uma experiência do pensamento que é elaborada nos moldes das ciências da época. E ele faz isso para investigar não apenas a origem da desigualdade, mas, de modo geral, a natureza das relações humanas. O amor próprio é a paixão que surge a partir do momento em que o indivíduo começa a se comparar com os outros. Ou seja, quando surgem as relações sociais. Então, a partir do momento em que os indivíduos se relacionam entre si, o amor de si se desdobra em amor próprio. Tanto o amor de si quanto o amor próprio são paixões, ou seja, do ponto de vista funcional, o amor de si e o amor próprio são molas propulsoras do desenvolvimento humano. A diferença entre essas duas paixões é que o amor próprio não busca apenas a sobrevivência, ele busca algo além. O amor próprio leva o indivíduo a se posicionar em relação aos outros, para garantir a própria sobrevivência. E como se dá esse posicionamento no Emílio? Porque é do Emílio que eu quero falar, não do segundo discurso. Na história hipotética do Emílio, Rousseau explica, esse posicionamento pode se dar de duas formas.
O indivíduo movido pelo amor próprio pode desejar ser melhor que os outros, ele pode querer estar em primeiro lugar na ordem civil. Nesse caso, o amor próprio se desdobra na forma de paixões como a vaidade, a inveja, o ciúme e paixões relativas desse tipo. Ou o indivíduo pode querer se unir aos outros para somar forças e garantir a sobrevivência do grupo todo e não só dele. Porque esse indivíduo entende que ele depende dos outros para sobreviver. E com base nessa percepção da realidade, o amor próprio se desdobra em virtude. Essas são as duas formas como o amor próprio se manifesta na história hipotética dos progressos do espírito humano na concepção do Rousseau. O que leva a uma forma ou a outra? Tudo depende das circunstâncias em que o amor próprio se manifesta. Tudo depende do ambiente em que o amor próprio ele se desdobra. O ambiente pode ser favorável à formação de uma personalidade egoísta, ou o ambiente pode favorecer a formação de uma pessoa que sente compaixão pelos outros. O mesmo amor próprio que leva o ser humano a se tornar competitivo em sociedade, pode também levar o ser humano a se tornar solidário ou cooperativo. O mesmo amor próprio que pode gerar conflito e competição, pode também gerar cooperação. Tudo depende das circunstâncias, tudo depende do ambiente. Na história hipotética do desenvolvimento da criança, o Rousseau se preocupa tanto com a competição quanto com a cooperação. Daí a importância do ambiente em que a criança precisa estar para viver as suas experiências. O educador do Emílio precisa colocar Emílio em ambientes adequados. O Rousseau chama esses ambientes de cenas. O modelo pedagógico do Rousseau vem do teatro, da cena teatral. E nessas cenas, Emílio consegue se desenvolver ativamente em experiências controladas pelo educador, sem que para isso ele precise receber lições verbais. Porque as lições verbais, os discursos, eles aceleram o desenvolvimento da faculdade da razão e, por conseguinte, da corrupção moral. Agora eu peço licença para ler algumas passagens do Emílio, na tradução da Unesp, claro. Né? A primeira passagem que eu leio mostra o efeito benéfico que o educador do Emílio idealiza nas suas intervenções. Página 309. Estendamos o amor próprio em direção aos outros seres, e nós o transformaremos em virtude. Não há coração humano em que essa virtude não tenha sua raiz. Fim de citação. Essa é a manifestação benéfica do amor próprio. É o amor próprio que produz cooperação entre os indivíduos. É esse efeito que o educador deve buscar nas suas intervenções. Mas como a gente sabe, nem sempre é isso que acontece. A tarefa do educador consiste em ordenar a boa desnaturação do amor de si que se desdobra em amor próprio. E como essa tarefa é muito difícil, o Rousseau nos alerta com a seguinte frase, que se encontra na página 298, tudo que eu cito é do livro 4 do Emílio. O amor próprio é um instrumento útil, mas perigoso. Muitas vezes fere a mão que dele se serve, e raramente faz o bem sem o mal. E agora, considerando essas passagens lidas, em que o conceito de amor próprio do Rousseau é exposto, eu chego à questão da live. O que o Emílio tem a nos ensinar hoje, pensando no amor próprio? Muito embora o quadro conceitual da filosofia na Europa do século XVIII seja diferente do quadro no qual nós pensamos hoje, mesmo assim, o conceito de amor próprio é atual. E ele serve para nós refletirmos sobre a educação das crianças. De um ponto de vista esquemático bem simples, quando o Rousseau fala em amor próprio, ele ensina que a gente pode educar as crianças de duas formas. Desenvolvendo mais a competitividade ou desenvolvendo mais o espírito cooperativo. Então, essas duas formas. Se o desenvolvimento vai se dar numa direção ou em outra direção, tudo depende do ambiente, da cena em que o amor de si se transforma em amor próprio. Com isso, eu não quero dizer que se você optar por desenvolver mais o espírito competitivo da criança, ou seja, se você incitar o amor próprio para que a criança deseje ser melhor do que as outras, isso não significa que você necessariamente vai produzir uma criança má, ou um pequeno psicopata. Não é nesses termos que o Rousseau fala em maldade ou bondade da criança.
Aliás, é importante entender o que exatamente o Rousseau quer dizer quando ele postula a bondade natural do ser humano. Rousseau não quer dizer que o ser humano é um anjo, que o homem é naturalmente bondoso como Deus. Não. Rousseau considera os seres humanos como eles são efetivamente na prática. Rousseau não imagina seres humanos perfeitos. No contrato social, ele pensa nos homens tais como eles são na realidade histórica, ou seja, seres imperfeitos. Rousseau pensa no bem e no mal de um ponto de vista prático, de um ponto de vista puramente humano. A bondade natural do ser humano, a gente pode entender como um estágio inicial do desenvolvimento. É um estágio que tende a se perder à medida que as experiências vão favorecendo o desenvolvimento da maldade, mais do que das virtudes. É um estágio inicial que pode desaparecer, mas que está lá, dado pela natureza. A bondade é uma condição inicial, pode desaparecer, mas que também pode ser preservada. E é esse o meu ponto. A bondade natural, segundo Rousseau, eu trago essa imagem da Bíblia, né? É como os talentos de ouro da parábola do Novo Testamento. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A parábola de Jesus diz o seguinte: você ganha de presente um bem. Você pode usar esse bem para produzir mais bens, mesmo correndo o risco de perder o bem que você ganhou. Ou você pode enterrar o bem, o talento de ouro, para ficar com ele bem guardado, sem produzir nada. E a questão é que, de um jeito ou de outro, no final dos tempos, você vai ter que prestar contas do bem que você recebeu para administrar. Então vejam como a Bíblia é capitalista, né? Tem uma lógica de mercado aí, né? E, enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Eu só citei a parábola dos talentos para falar da bondade natural do Emílio. A bondade natural, segundo Rousseau, é como os talentos da parábola do Novo Testamento. O Rousseau postula assim, que no Emílio, esse bem, que é a bondade natural, ele pode render mais bens em sociedade, mas a todo momento ele também pode se corromper em meio às trocas entre as pessoas. Tudo depende de como você, ou como educador, administra esse bem. Tudo depende de como essas trocas acontecem. O amor próprio é um instrumento que Rousseau adota para ordenar esse movimento de trocas e adiar ao máximo possível a corrupção. O educador precisa buscar a justa medida entre os bens e os males implicados no desenvolvimento infantil. Não pode ser nem mais nem menos. A criança não pode ser nem exageradamente egoísta e competitiva, nem exageradamente piedosa com os outros. Porque nesses dois casos extremos, as relações sociais que se formam não são estáveis. Elas tendem a se desintegrar, se elas forem extremas, se a situação for extrema. Mas é claro que isso que eu estou chamando de exagerado ou de extremo numa situação pode não ser na outra. Então, cada caso é um caso, cada situação é singular e o educador precisa observar essa singularidade. Rousseau tem em vista uma escala de medida do amor próprio e nessa escala de medida Rousseau leva em conta o seguinte fato, e aliás é um fato bastante atual. O amor próprio produz mais bens quando ele junta pessoas que sofrem, quando ele junta miseráveis, e não quando ele junta pessoas bem-sucedidas na vida. Vejam bem, nem todo mundo vai conseguir educar os filhos e fazer com que eles sejam bem-sucedidos no nosso mundo capitalista. Mesmo que você consiga pagar um desses colégios caríssimos aqui de São Paulo, a gente sabe que nem todos os alunos desses colégios caríssimos, eles vão, segundo a lógica capitalista, vencer na vida, como se a vida fosse uma competição, que você tivesse que ser vitorioso. Né? O capitalismo ensina isso. Nem todos esses alunos vão se tornar empresários multimilionários ou pessoas ricas e famosas que possam ostentar a sua riqueza para os outros. Exercer o amor próprio nesse sentido. Né? Todos nós sabemos que a maioria das crianças, quando chegarem à idade adulta, vão enfrentar dificuldades. E é por isso que no Emílio, Rousseau se preocupa muito, muito mesmo, em ordenar o amor próprio, estimulando a criança a olhar para as pessoas menos favorecidas.
O educador do Emílio ensina que a criança deve se comparar com os outros olhando para baixo e não para cima na escala da hierarquia social. Uma das máximas que o Rousseau postula quando ele fala em desenvolvimento do amor próprio, está na página 268 da tradução da Unesp, é a seguinte: não pertence ao coração humano colocar-se no lugar das pessoas que são mais felizes do que nós, mas somente no daquelas que têm mais lamento. A gente pode dizer que a pedagogia do Emílio propõe uma opção preferencial pelos pobres. Leonardo Boff não tem aquele livro Jesus Cristo Libertador? A gente pode pensar num Emílio Libertador. É com esse espírito que Rousseau, de opção preferencial pelos pobres, que o Rousseau escreve na página 265 do livro 4 o seguinte: é a fraqueza do homem que o torna sociável. São nossas misérias comuns que levam nossos corações à humanidade. Todo apego é sinal de insuficiência. Se nenhum de nós precisasse dos outros, ninguém pensaria em se unir a alguém. Assim, de nossa própria enfermidade nasce nossa frágil felicidade. Fim de citação. A felicidade buscada é frágil. Ela pode se perder a qualquer momento. Tudo depende das circunstâncias e de como o amor próprio é empregado. E vejam que o Rousseau escreve essas palavras tendo em vista essa paixão, o amor próprio, que produz egoísmo, vaidade, inveja, competição. A palavra que o Rousseau utiliza quando ele pensa nessa lógica é contraveneno, contrepoison, que a gente hoje chama de antídoto. Ele pensa num fármaco, como os fármacos dos gregos, que é o remédio, que ele é remédio e veneno ao mesmo tempo, tudo dependendo da competência do médico que trata o paciente. Então, tudo depende do ambiente em que o amor próprio é ordenado na história do desenvolvimento da criança. Essa lógica do Emílio diz respeito à leitura do Jan Starobinski. Starobinski diz, metaforicamente, que o Rousseau extrai remédios a partir da própria doença. Ou seja, que o Rousseau reflete sobre a moral e sobre a educação como um médico hipocrático, como um médico refletiria sobre as doenças dos seus pacientes. Não é à toa que a epígrafe do Emílio seja a de um pensamento médico. Na epígrafe do Emílio, que é Sêneca que escreve, está escrito o seguinte: os males que nos afligem são curáveis, pois uma vez que nascemos para a retidão, a própria natureza nos ajuda quando desejamos melhorar. E essa cura não vem dos céus, não vem de Deus, ela vem do próprio ser humano, ela vem dos miseráveis. Essa cura, ela é tirada, segundo Rousseau, da própria miséria humana. Então, o que o Emílio nos ensina hoje? O Emílio nos ensina que o amor próprio pode ser administrado, que ele pode ser útil, mas que também ele pode ser perigoso, pode ser um veneno extremamente tóxico. E tudo depende do bom ordenamento das relações em meio às quais a criança se desenvolve. Sempre lembrando que as crianças que serão educadas não são perfeitas, elas vão se corromper em maior ou menor grau, mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque isso faz parte da vida. O psiquiatra Donald Winnicott, que vocês devem conhecer, tem aquela ideia que eu acho super interessante, da mãe suficientemente boa, que é a mãe que é imperfeita, é a mãe que erra no cuidado da criança, mas mesmo assim é uma mãe que cuida do seu filho. A analogia que eu faço com Rousseau é que no Emílio nós temos a ideia da criança suficientemente bem desenvolvida. Suficientemente bem desenvolvida. Ela é imperfeita, vai se corromper, mas a educação, ela dá um jeito nisso. Emílio não é um anjo, longe disso, é um ser imperfeito, mas é um ser que precisa de cuidado, que precisa de amor, independente do resultado da formação que ele vai ter, pensando num futuro distante, que aliás pode nem existir. O que o Rousseau nos ensina no Emílio é que a criança precisa ser cuidada, tendo em vista as suas necessidades presentes, as suas necessidades atuais, e não as fantasias futuras imaginadas pelos pais que projetam um futuro que pode nem existir para a criança. Se houvesse tempo, eu falaria da amizade como um remédio eficaz para ordenar o amor próprio na puberdade. O Rousseau diz no Emílio: nada tem tanto peso para o coração humano quanto a voz da amizade reconhecida, pois sabemos que ela só nos fala por nosso bem. Mas não vai dar tempo, isso fica para outra live.
Quem quiser saber sobre a amizade como remédio do amor próprio, eu indico o meu livro nas páginas 172 a 175. Eu fico por aqui e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar sobre o Emílio e sobre o meu trabalho. Obrigado. Obrigadíssimo, Tomás, por essa aula, belíssima aula. Né? Você está de parabéns, não só por essa tradução, mas pela sua carreira mesmo de pesquisador sobre o Emílio e, particularmente, né, Rousseau, de modo particular, o Emílio. Eu passo a palavra, então, para o professor Tiago Vargas, a quem, mais uma vez, agradeço pela presença, pela disposição em estar aqui conosco hoje. Obrigado. Olá, as pessoas que estão nos assistindo. Olá, o professor Tomás. Olá, o professor Antônio Carlos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a ABS, e em especial ao professor Antônio Carlos, e desejar aqui publicamente também muito sucesso nesse mandato como presidente da ABS. Tenho acompanhado a ABS desde o início e vejo que ela está crescendo cada vez mais, então acho muito pertinente essa iniciativa também de fazer lives. Assisti a do Cláudio, da Jacira também, foi excelente. Então, vida longa a esses encontros aqui online. Agradeço também ao Tomás, meu amigo, antes de mais nada, parceiro de trabalho, enfim, uma pessoa que me inspira também, que me acompanha desde o começo. É um prazer estar aqui falando com ele de novo. E eu vou fazer uma fala hoje um pouco mais espontânea, eu não preparei exatamente um texto, eu gostaria de falar primeiro de umas questões relacionadas à tradução, bem rapidamente. Vou falar talvez um pouco rapidamente, situar o Emílio no contexto da trajetória do Rousseau. Quando a gente lançou pelo Unesp, eu já fiz uma fala um pouco mais longa sobre isso, também fiz no pós-fácil com um pouco mais de detalhe, então não vou retomar isso enfim, porque não vai dar tempo, porque espero que a gente tenha talvez algum tempo para fazer alguma pergunta ou debater aqui entre nós, né? E depois eu queria voltar a algumas questões, como por exemplo a questão da bondade e como que o Rousseau trabalha, na verdade, para criar conceitos, para a gente retomar um tema que é caro aos comentários de Rousseau, por assim dizer, desde que o Bernardi publicou o livro dele, mas pensar como o Rousseau ele tem sido repensado como um filósofo. Porque aqui no Brasil parece um pouco mais óbvio, porque a gente tem uma tradição, por assim dizer, de estudos rousseauístas, que enveredou por um certo caminho que sempre tratou o Rousseau como um filósofo a pensar seriamente a política, né? Então a gente tem desde do Lorival, pelo menos, passando pela importantíssima e frequentemente negligenciada tradutora Lourdes Gomes Machado, que fez um bem tremendo para os suíços no Brasil. Salinas, Milton, Maria, e aí por aí vai, né? Não vou ficar citando todos os nomes aqui, mas a gente sabe, tem o Bento, Prado, né? Nem se fala. Então, a gente tem uma tradição aqui no Brasil, então o Rousseau ele tem sido retomado como filósofo. Eu acho que o trabalho que o Tomás tem feito, na verdade, aqui para o Brasil, dessa nova geração de pessoas que estão estudando o Rousseau, tem influenciado todo mundo, a mim, ao Ciro, o Mauro e todas as outras pessoas que eu sei que estudam o Rousseau. Enfim, são muito devedoras do Tomás. E eu falei no lançamento do Nesp, gostaria de repetir aqui, o professor Antônio Carlos falou isso também. Não tem ninguém mais habilitado no Brasil, em língua portuguesa, para traduzir o Emílio do que o Tomás. Tá? O Tomás é uma pessoa que conhece esse texto há muito tempo, estuda ele, releu muitas vezes, enfim. Se tinha alguém para a gente ter uma boa tradução de Emílio no Rousseau, e não estou falando que as outras são ruins, cada uma tem as suas particularidades, mas a gente precisava de uma tradução, eu diria assim, do ponto de vista técnico, de alguém dentro da filosofia, que pudesse nos dar uma tradução com aparato crítico de notas e prefácio e bibliografia e índice de nomes, que está nessa edição do Nesp, que só o Tomás seria capaz de fazer. Tá? Então, assim, a primeira coisa a se destacar, eu acho que é essa. E também o trabalho que o Unesp faz, eu falei também na live de lançamento do Unesp, para mim, a Unesp é a principal editora de ciências humanas hoje no Brasil, sobretudo para filosofia moderna. Os clássicos que eles têm lançado, enfim, lançaram coisas do Smith, do Hume, Mandeville, enciclopédia. Não dá para parar, assim, se a gente for contar, não acaba, sabe?
Então, e a edição que eles fizeram está impecável. Eu não sei se todos que estão nos ouvindo agora tiveram já a oportunidade de pegar o livro em mãos, mas a edição está lindíssima, é daquela edição de clássicos do Nesp, ou seja, um formato maior. Tem imagens, eu não sei se o Tomás pode mostrar alguma imagem aí, porque no original o Rousseau ele tinha colocado, haviam imagens, né? Então, assim, é uma coisa assim, caprichosíssima. Eu conheço muito bem as edições internacionais do Emílio, assim como o Tomás, nós discutimos quando eu estava fazendo revisão técnica. Vi as edições italianas, vi as edições espanholas, vi as edições em língua inglesa, vimos edições em várias línguas. E essa edição que os leitores e as leitoras não têm língua portuguesa não deixa nada a dever às edições internacionais. Então é um trabalho realmente que merece ser divulgado e merece ser celebrado como a gente está fazendo hoje e há algum tempo. E vai continuar sendo, enfim, celebrado aí durante muito tempo, eu tenho certeza. Bom, eu vou, para começar a falar um pouco agora sobre o texto propriamente dito, né? Eu vou situar bem rapidamente o Emílio na história, no contexto da trajetória do Rousseau. Como eu já disse, eu já falei isso no lançamento, pus no pós-fácil, então não vou retomar tudo, porque o tempo também não permite. Eu vou querer fazer uma fala rápida, para depois entrar nessa questão da bondade e falar um pouquinho sobre o que eu acho que talvez seja bom aqui destacar para o Emílio, que interesse hoje para a gente pensar ele como um texto que vale a pena ser lido, né? Bom, em primeiro lugar, o Emílio foi publicado em 1762 junto com o Contrato Social, no mesmo ano que o Contrato Social. Isso é muito significativo, não pode ser negligenciado, porque o Rousseau estava escrevendo os dois livros ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, se considera, evidentemente, o Contrato Social é o texto mais conhecido do Rousseau, até porque nos eventos subsequentes ao contrato tivemos a Revolução Francesa, né? O Rousseau já tinha morrido e tal, foi apropriado de diversas formas, então o contrato se tornou um texto político muito importante, tá? Porque ele fez parte de acontecimentos históricos, digamos assim, certo? Mas se eu fosse indicar um livro para qualquer pessoa que queira começar a ler Rousseau e entender o sistema assim do Rousseau de forma integral, eu sem dúvida indicaria o Emílio. Porque o Emílio ele traz toda a filosofia do Rousseau. Ele traz a filosofia moral do Rousseau. Ele traz a filosofia política do Rousseau. Ele traz a filosofia da educação do Rousseau. Ele traz pensamentos sobre a religião que o Rousseau tem. Ele traz pensamentos sobre o amor, sobre a amizade, sobre a economia, sobre todos os assuntos que vocês imaginarem que existem no sistema do Rousseau. Ele está congregado nesse texto chamado Emílio, que é um tratado de educação. Mas a gente também não pode se enganar, chamar de tratado de educação, pensar que ele é só para a área da pedagogia, o que ele é também. Quem estuda história da pedagogia não pode contornar o Emílio, ele é incontornável. Mas o Emílio ele vai abrir campo, por assim dizer, e, enfim, ele teve leitores importantes muito precocemente. Kant foi o mais célebre deles, né? Mas tem vários outros. O Turgot, por exemplo, né? O Turgot, um fisiocrata importante, foi ministro das Finanças, ele gostava do Emílio. Ele achava o Emílio o melhor texto do Rousseau, né? Mas o Emílio ele abre campos, né? Ele vai abrir depois. Apesar do Lévi-Strauss, ele fala muito do segundo discurso, com razão, para falar da antropologia, né? Mas o Emílio ele tem todo o cerne antropológico do Rousseau, tá no Emílio também. Porque ali a gente vê realmente o que a antropologia vai virar o objeto, por assim dizer, antropológico depois, que é a separação entre natureza e cultura. E a educação que o Rousseau vai propor é exatamente observar bem a natureza das coisas. Para a educação, ela é um artifício, ou seja, ela é cultura, mas ela tenta se congregar, por assim dizer, com os passos que a natureza dá. E aí também uma das genialidades de Rousseau reconhecida, né? Não só o Rousseau fez isso, mas ele consubstanciou isso num livro e ficou definitivo, né? Essa separação de fases da vida, né? Como o Tomás falou, o livro 1, ele trata do bebê, o livro 2, dos 3 aos 12 anos, no livro 3, dos 12 aos 15, no livro 4, dos 16 até os 20, ou seja, a fase da adolescência, e no livro 5, dos 20 aos 25 anos. Então o Rousseau ele começa a separar as fases da vida. E isso vai ter um impacto tremendo no que se pensa pedagogia posteriormente. Então o Emílio é um texto tardio, na verdade. Tardio não, é um texto do Rousseau maduro, eu diria, por assim dizer. Porque o Rousseau, para quem não conhece, ele primeiro se torna célebre, famoso, com o discurso sobre as ciências e as artes,
quando ele ganha um prêmio da Academia de Dijon, e esse texto foi publicado em 1750, ou seja, o Rousseau tinha apenas 38 anos. Ele estava em Paris, ele era suíço, né, ele é de Genebra, então ele era um estrangeiro, por assim dizer, em terras parisienses. E aí, aos poucos, ele vai se inteirando daquela sociedade, mas sempre tem uma certa recusa, né? O Rousseau também, para quem não sabe, sempre viveu copiando música, basicamente. Ele nunca teve dinheiro. Recusou pensões reais e tudo mais. Ele era contratado pelo Diderot para escrever verbete da enciclopédia e ganhava também a vida com um pouco de ajuda dos amigos e por aí vai, né? Então, em 1750, ele publica o primeiro discurso, fica famoso, começa a escrever algumas operetas, o Adivinho Odeia, o Intermezzo, na verdade, né? E em 1755 que ele publica um texto que é seminal, certo? Que é o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, que talvez seja um dos textos também, junto com um contrato mais conhecido do Rousseau. O pessoal da antropologia conhece muito bem, porque é a partir dele que Lévi-Strauss fala que o Rousseau funda, é o pai da etnografia, né? Que ele faz crítica de, bom, você viaja para um lugar, como é que você vai ler aquilo que você vê, né? E transcrever aquilo de forma científica. Então é uma certa crítica metodológica ao que se chamava de relatos de viagem, que é o que hoje a antropologia chama de campo, tá? Então o Rousseau ele já começa a fazer isso e tudo mais, com justa razão, né? O Lévi-Strauss outorga esse título ao Rousseau, só que com esse texto muito mal compreendido até hoje, na realidade, o Rousseau começa a criar inimizades, porque o Rousseau fala que o homem é naturalmente bom, então o Hobbes estava certo, o Rousseau estava errado, Rousseau é um filósofo ingênuo, quer dizer, começa a colocar vários problemas para o Rousseau vai para Montmorency, se refugia lá, que é onde ele escreve a Nova Luísa, que é um best-seller, né, como se diz hoje em dia, vende que nem água. Inclusive o Rousseau era mais famoso na época pela Nova Luísa, que é um romance... assim, os amigos que estudam Nova Luísa que me perdoem, mas é um romance meio chato de ler hoje em dia, certo? Assim, se você lê Voltaire, se você lê Diderot, é muito mais divertido, né? Se você lê a Nova Luísa, você tem que ter um pouco de paciência. Mas na época eles gostavam. Quer dizer, o Napoleão era o maior fã do Rousseau. Ele levava a Nova Luísa para tudo quanto é lugar, né? Ele levou para o Egito. Quer dizer, enfim, ele tinha fãs. Tinha fãs. E em 1762 ele publica o Contrato Emílio. E o que acontece? Ele é expedido mandado de prisão para ele, porque as autoridades simplesmente não gostam do que ele fala sobre religião no Emílio, no livro 4. Então o Rousseau começa a fugir pela Europa. Então o Emílio causou muito problema para ele. Primeiro, engraçado, né? A gente tende a pensar que talvez tipo, textos assim, manifestamente políticos, tal como o Contrato Social, são textos que talvez causem mais problemas para os filósofos, porque os filósofos, de forma geral, sempre têm problemas com a política, né? Desde Platão, que ficou preso lá em Siracusa e tudo mais. Todos tiveram problemas de alguma forma, vai. Bom, todos não, mas tipo, muitos, por assim dizer. E o Rousseau foi um deles, quer dizer, o Rousseau teve problema, e não foi pelo contrato, foi pelo Emílio. Quer dizer, foi um tratado de educação, no qual ele tem uma parte pequena, na verdade, do livro 4, uma parte pequena do livro todo, né? Mas uma parte do livro 4, que o Tomás conhece muito bem, que ele fala de religião, o Rousseau passa a ser perseguido. E a partir de então, quer dizer, ele só vai escrever sobre política mais tarde, mas nunca publicou. Os textos dele vão ser publicados só póstumamente sobre política, são os textos da Córcega e da Polônia. Tá? Um dos meados de 60, que é da Córcega, o outro de 71, 72, que é o da Polônia. E nesse meio tempo ele começa a escrever autobiografia. Então a gente pode dizer, por assim dizer, que o Emílio é o último grande livro do Rousseau. Né? O Emílio é o último grande livro que o Rousseau tomou décadas de reflexão para sentar e escrever. Então é um livro muito bem pensado. Quem for o Tomás, que traduziu, eu fiz a revisão técnica, a gente vê as frases. O Rousseau ele escreve bem, você se deixa ser levado por aquilo, mas as frases, se você for destrinchar ela, cada frase dá para fazer um texto, uma tese, por aí mais. Por isso que é um texto tão polêmico, né? E causa tanta polêmica até agora. E essa é outra questão também, né? Assim, tem a atualidade de um clássico, todo clássico tem acertos e tem desacertos. O Emílio tem desacertos, certamente tem, coisas que envelheceram, né? Mas eu acho que o cerne de algumas questões continuam aí. Ele tem muitos acertos. Então, é por isso que talvez valha a pena ler ele ainda, né?
Eu acho que eu já estou falando muito, na verdade, eu não sei nem se nem vai dar tempo de eu falar muito da questão da bondade que eu queria falar, mas, assim, falando bem rapidamente, eu falei aqui sobre o segundo discurso, né, que é de 1755, e nesse texto, o Rousseau já anunciava o seguinte, eu vou citar de cabeça, mas a citação é mais ou menos essa: o conhecimento mais útil aos seres humanos, mas o menos avançado, é o conhecimento sobre a natureza humana. E o que acontece? Durante toda a modernidade, na verdade, e aí a antropologia de novo, não quero ficar pondo antropologia, mas é muito devedora disso, que é você tentar identificar o que é natureza, o que é adquirido da cultura. E por isso que eles voltam, o que é o que seria essa natureza humana, né? Então, no século XVII, a gente já tem vários autores que tratam disso, Hobbes, Locke, né? E tantos outros, né? E no século XVIII, sobretudo, prolifera, né? A partir de Mandeville, no começo do século. Aí a gente tem Montesquieu, que pensa também sobre isso, né? A gente poderia pensar que Montesquieu tem alguns princípios, por assim dizer, sobre o que seria a natureza humana. E a gente tem aí, sobretudo, eu acho que é muito importante lembrar o Hume, né? Do século XVIII, e o Rousseau, né? Um autor francês, um autor que escreve em língua francesa que está tratando sobre isso. E o Emílio tenta tratar exatamente sobre isso, eu acho. Ele tenta falar que algumas paixões não fazem parte da constituição natural dos indivíduos. Ou seja, elas possuem uma história. É por isso que tem um livro também de uma comentadora, que é a Gabriela Radicar, que é muito bom, chama A História das Paixões. O Rousseau ele vai mostrando como os seres humanos, a depender do contexto social no qual eles estão, eles vão desenvolver certas paixões ou não, certo? Alguns desejos vão se inflar, e você também vai ter certas forças para satisfazer eles ou não. Então, as sociedades vão configurar isso. Que desejos você tem, também qual a sua capacidade de satisfazer esses desejos. Esse também é um princípio, de certa forma, psicológico, né? Porque, para o Rousseau, por exemplo, o que seria felicidade? Ou, por outro lado, tristeza, né? A felicidade seria você tentar medir os desejos que você tem e a capacidade que você tem de satisfazer esses desejos, certo? Então, o que acontece? Se você tem muitos desejos e pouca capacidade para satisfazer, você vai ser uma pessoa infeliz, segundo essa concepção de felicidade. Mas, por outro lado, a gente pode pensar também assim: eu tenho pouca capacidade para satisfazer meus desejos, mas eu tenho poucos desejos. Então, eu seria uma pessoa mais feliz, certo? Então, assim, a política, moral e educação, elas vão acabar sendo esses instrumentos reguladores que vão tentar encontrar esse equilíbrio, esse meio termo, para que os seres humanos em sociedade possam, por assim dizer, ter o máximo possível de equilíbrio, que é sempre um equilíbrio instável, entre ter os seus desejos possivelmente satisfeitos, ou pelo menos moderar os seus desejos. Eu queria falar sobre a bondade, porque, tipo, na verdade era o assunto que eu queria chegar, porque para mim esse é um tema ainda tabu quando a gente fala de Rousseau, porque para mim a bondade para o Rousseau não tem nada a ver com essa coisa essencialista que geralmente se atribui a ele, né? Quer dizer, falar não, porque o Rousseau fala que o homem é naturalmente bom. O Rousseau no Emílio ele mostra que não é o contrário, mas ele fala o ser humano ele tem capacidade de ser bom porque ele tem moral, né? Mas a bondade ela só pode ser efetiva se a bondade for praticada, se ela for ensinada. Né? Se isso não acontecer, a bondade é só um devaneio. Ela é impraticável. Então não adianta você constatar a bondade humana se você não dá aos seres humanos o meio para praticar a bondade. E é por isso que também as questões de economia vão ser muito importantes para o Rousseau, porque a economia vai ser um dos meios de você tentar atingir, por assim dizer, alguns termos de igualdade entre as pessoas. Né? Mas, assim, nós estamos com 5 minutos, eu acho que para acabar a live. Eu também não quero encerrar falando rápido. A gente pode deixar, talvez, essa questão da bondade para uma outra live. Então, parabenizo de novo a Aves pelo evento que está promovendo agora. E também parabenizo o Tomás e a Unesp pela tradução do Emílio, que foi lançada agora. Obrigado, Tiago, por essa belíssima apresentação, esses dados muito importantes para a gente
tirar um pouco ao menos um pouco, essa pecha de que Rousseau, a bondade natural, Rousseau é muito bonzinho, né? E Hobbes é que é o mal. Quer dizer, estereótipo, nesse tipo de estereótipo, eu acho que não contribui muito, né? E você apresentou aí o percurso de Rousseau e a gente acaba entendendo melhor o próprio Rousseau nesse contexto, né, de obras, de fases de vida, né? Muito importante, muito obrigado. Bom, de fato a gente faltam 5 minutinhos. Você, Tomás, como nosso anfitrião, assim, você gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de fazer uma pergunta? Fazer o convite da editora Unifesp? Com você a palavra. Obrigado, professor Antônio Carlos. Eu, na verdade, quero dizer que para mim é uma honra imensa poder ter o Tiago Vargas como meu parceiro de trabalho nessa tradução, e não só nessa tradução, mas, de modo geral, na minha trajetória como estudioso de Rousseau. A gente troca muitas ideias e eu aprendo a pensar pensando junto com o Tiago. Eu acho que é um privilégio a gente poder ouvir o Tiago. Pena que ele teve pouco tempo para falar, acho que ele mereceria uma live só para ele falar. Tiago, eu gostaria de pegar carona nessa questão da bondade que você quase conseguiu desenvolver e refletir com você sobre o seguinte. Lá no livro 3, que é um livro super interessante no Emílio, é o livro das ciências, é o momento do estudo das ciências do Emílio, e no meio das ciências tem a economia. Nesse quadro, o educador ensina como a criança pode se tornar generosa dando esmola para os pobres. Para pegar um pouco o que eu falei sobre a miséria, né? Você pode explicar como que o Rousseau pensa a produção da bondade a partir da imitação, do gesto da esmola? Eu adoraria ouvir você nesse sentido. O Tiago é especialista nesse tema da economia. Obrigado, Tomás. Esse, na verdade, é uma pergunta muito interessante, me interessa diretamente. Eu vou ver se eu consigo responder em 1 minuto, não sei. Não sei se qualquer coisa a gente volta, mas assim, tentando resumir, né? Eu acho que é importante, pelo seguinte, essa questão da esmola que você está falando no livro 3, se eu não me engano, pegando de cabeça, ele fala assim, não adianta você só dar o dinheiro na mão da criança e entregar para o pobre, porque falar para ela porque é bom, porque você ajuda. É preciso que ela tenha um processo para entender como a pobreza é produzida, por que ela é fruto de uma desigualdade, para quando ela for dar esmola, ela ter uma consciência também do gesto dela. Então a esmola, ela é uma ação, mas é preciso que a criança entenda tudo que está por trás disso. Para falar bem rapidamente, isso é análogo ao conceito de humanidade, eu acho, que a gente poderia pensar. Porque a criança, é muito fácil você ensinar para a criança o que é humanidade. Ela repete um conceito, certo? Agora, para ela aprender de fato o que é humanidade, ela precisa praticar a humanidade, ela precisa conhecer a sociedade na qual está inserida, precisa conhecer os problemas, e ela precisa, além disso, criar um sentimento que o Rousseau chama de piedade, que a gente pode, grosso modo, chamar de empatia, que é se colocar no lugar do outro, voltar para si e refletir sobre o sofrimento daquela pessoa. E aí ela pega uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, e vai generalizando, por assim dizer, até todas as populações humanas. E aí sim, a partir disso, ela tem o conceito de humanidade. Então ela não vai só papagaiar, por assim dizer, aquilo que ela aprende. É preciso que ela pratique aquilo e que ela experimente para que, de fato, a educação tenha um papel, enfim, definitivo na vida dela. Tiago, muito obrigado. Desculpa, viu? Eu te quase Imagina, tá terminando, sim. vai acabar. Então, eu agradeço todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Daqui a pouco eu vou publicar a live do nosso Instagram e depois no site, no YouTube. E assim as outras pessoas podem assistir. Nós tivemos um público bem bacana. Gostaria de desejar a vocês um excelente final de ano. E eu espero contar com vocês, com a presença de vocês o ano que vem, né? Muito, muito, muito obrigado por esse ano, por essa companhia, pelo apoio, né? E aguardo vocês o ano que vem.
Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, boa Tchau. noite, pessoal. Obrigado, Obrigado. Antônio Carlos. Obrigado. Boa noite, Tchau. Thiago. Boa Boa noite, noite. Boa pessoal. noite, Tomás. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, pessoal.